Olá, pessoal. Hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas de gestão da qualidade. Hoje falando um pouquinho sobre o processo de direção empresarial. Lembrar sobre divisões do nosso módulo, nós já vimos toda a parte 1, né, que é o planejamento estratégico, tático e operacional, já terminamos essa parte do nosso módulo. A parte de organização, que é a segunda parte, nós também já vimos, né, no nosso módulo, e agora nós vamos para o processo de direção, que é a terceira parte do módulo, falando um pouquinho sobre grupo e equipe e estilos de liderança. Então, nós temos aí o processo de direção. Ele refere-se ao relacionamento interpessoal do administrador com os seus subordinados, ou seja, da pessoa que está à frente de um setor, à frente de uma diretoria, com as pessoas que estão nos níveis mais baixos, ou seja, as pessoas que são subordinadas. Ativar e motivar as pessoas a alcançarem os objetivos organizacionais, ou seja, a pessoa que vai estar à frente do processo de direção de um determinado setor, de uma determinada diretoria, ela tem que buscar formas de ativar e motivar essas pessoas a alcançarem esses objetivos dentro da organização. Então, isso aí é muito importante até mesmo para melhorar a qualidade dos processos, dos serviços da empresa. Envolve influência, comunicação, orientação, motivação e lideranças para as pessoas desempenharem suas tarefas. Então, é preciso aí ter uma boa comunicação entre a pessoa que está no nível mais acima e a pessoa que está no nível mais abaixo. É necessário haver aí uma questão de influência, como que o líder ele vai ter uma influência sobre o colaborador, sobre o subordinado e formas para orientar e motivar essas pessoas. Então, é muito importante o processo de direção para a empresa porque, como eu acabei de falar, ele vai melhorar toda a qualidade de como o processo ele ocorre dentro das organizações. Aí os estilos de direção, segundo McGregor, que é um autor aí da administração e também da psicologia, né, que vai falar sobre algumas teorias que falam sobre o comportamento do subordinado, né? A primeira teoria que o McGregor ele fala é a teoria X, que ela fala sobre a direção dos subordinados de maneira rígida, intensiva, fiscalizadora e com desconfiança, ou seja, não há delegação de responsabilidades. O poder ele fica totalmente nas mãos do líder, né, desse setor, dessa diretoria. Pessoas respondem com falta de interesse e estímulo, pouco esforço e baixa produtividade, porque eles não sentem que há confiança com eles. A todo momento eles estão sendo fiscalizados dentro da empresa, a todo momento eles estão sendo desconfiados, né? As pessoas estão desconfiando deles dentro da organização. Então essa teoria X é uma teoria que o McGregor ele fala que ocorre muito dentro das organizações. Muitas organizações elas têm líderes que vão trabalhar essencialmente com a teoria X, fiscalizando a todo momento e a todo momento com desconfiança dos seus colaboradores. A teoria Y, que também foi estudada por McGregor, ela vai falar um pouco da direção com uma maior participação, liberdade, responsabilidade e respeito dentro da organização. Ela vai delegar e ouvir as opiniões e compartilhar os desafios, ou seja, o líder, ele não é aquela pessoa única que resolve os problemas da empresa, né? Nós vamos compartilhar os desafios e buscar novas soluções conjuntamente, ou seja, com maior participação dos nossos colaboradores. Ambiente democrático, as pessoas elas têm poder de opinar, de falar e de mostrar novas possibilidades para a empresa. Então há um ambiente que tem a democracia, né? Pessoas respondem com iniciativa, prazer no trabalho, dedicação, envolvimento pessoal, entusiasmo e elevada produtividade. Porque no momento que você sente que você faz parte daquela equipe, que a sua opinião é importante, que a sua opinião conta, consequentemente você vai compartilhar desses desafios e ter um envolvimento pessoal com esses desafios, porque você vai saber que você pode também fazer parte, pode também resolver aquele determinado problema da empresa e isso é muito importante. Então, nós temos duas teorias. Para cada tipo de empresa,
pode ser mais necessário utilizar a teoria X ou pode ser mais necessário utilizar a teoria Y. Vai depender de cada estilo de liderança, né, da pessoa que está à frente daquele setor, que está à frente daquela diretoria, né, e vai depender também de que formato a empresa funciona. Nós temos a diferença entre a teoria X e a teoria Y. A teoria X, ela é uma teoria que ela tem vigilância e fiscalização a todo momento das pessoas. Já na teoria Y, nós temos autocontrole e autodireção. As próprias pessoas, elas se controlam dentro da empresa, né? Elas sabem qual é a direção que elas têm que tomar, né? Porque isso foi algo que foi elaborado de uma forma democrática. A teoria X, ela tem aí desconfiança nas pessoas. A todo momento as pessoas, elas são tratadas com desconfiança. Já na teoria Y, há uma confiança maior, onde nós sabemos que a pessoa ela tem capacidade de resolver os problemas organizacionais. Na teoria X, nós temos aí imposição de regras e regulamentos. Você tem que obedecer todas as regras e todos os regulamentos sem dar sua opinião dentro daquela organização. Já na teoria Y, nós temos liberdade e autonomia para tomar decisões. Então, é totalmente diferente, né? Teoria X, descrédito nas pessoas, né? Você não acredita nunca que a pessoa ela vai ser capaz de resolver determinado problema ou determinado desafio. Já aqui na teoria Y, nós temos delegação de responsabilidade. Nós vamos pegar uma responsabilidade que é da gerência e colocar muitas vezes na mão de um analista, de um assistente, de um auxiliar, porque ele também é capaz de resolver aquele determinado problema. Teoria X, centralização das decisões na cúpula. Só quem está ali no nível estratégico da empresa é quem consegue tomar as decisões da empresa. Já na teoria Y, descentralizações na base da cúpula. As pessoas que estão na base, elas conseguem também tomar decisões, né? Conseguem também resolver os problemas da empresa. Teoria X, atividade rotineira para as pessoas. As pessoas, elas a todo momento têm aquela rotina e o trabalho nunca é mudado, né? Porque as decisões mais difíceis, os desafios, né, eles são resolvidos pelo nível estratégico da empresa. Já na teoria Y, é uma atividade mais criativa para as pessoas. Por quê? Porque a todo momento podem chegar novos desafios para a empresa. E as pessoas que estão abaixo, elas também podem ajudar a resolver esses problemas. Teoria X, autocracia e comando, né? Então, uma pessoa que comanda e que faz o poder totalmente autocrático, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho nos estilos de liderança. E aqui na teoria X, democracia e participação. Todos participam, todos tomam as decisões conjuntamente. Teoria X, pessoas como recursos produtivos, ou seja, a pessoa está lá apenas para fazer o trabalho dela e ela é um recurso para eu chegar ao meu fim. Apenas isso. Já na teoria Y, pessoas como parceiras da organização. Elas estão ali para nos auxiliar, para nos colaborar. Então, por isso que a mudança de nomenclatura para funcionários, né? De funcionários a gente muda para colaborador, né, ao longo do tempo. Por quê? Porque essas pessoas elas realmente são parceiros da organização. Conceito de equipe. No ambiente de trabalho, é um grupo de pessoas com habilidades complementares, ou seja, que se completam e que trabalham em conjunto para alcançarem um objetivo ou um propósito comum e pelo qual são coletivamente responsáveis. Uma equipe gera sinergia. Então, quando nós temos aí o conceito de equipe, ele bate diretamente de frente com o conceito de grupo de pessoas ou grupo de trabalho. Por quê? Um grupo de trabalho são pessoas que elas não estão ali se complementando no ambiente de trabalho. Já a equipe, elas estão ali em busca de alcançar um propósito comum e elas são responsáveis conjuntamente por isso. Então, essa mais ou menos é a diferenciação. No próximo slide tem uma imagem que vai exemplificar um pouquinho melhor para vocês.
Tem aí, nós temos duas imagens que elas mostram diretamente como é a diferenciação de grupo de trabalho e equipe de trabalho. Vocês percebem aqui que em grupo de trabalho as pessoas elas estão totalmente separadas e não tem nenhuma ligação entre elas. Ou seja, elas fazem o seu trabalho individualmente. Já na equipe de trabalho elas estão totalmente conectadas, né, e trabalhando de formas conjuntas porque o objetivo é o mesmo. Então, por esse motivo, essas duas imagens elas representam bastante o que é um grupo de trabalho e o que é uma equipe de trabalho. Só que, pessoal, não é porque equipe de trabalho é totalmente conectada que é a melhor forma de trabalhar. Novamente, cada tipo de empresa ela tem a sua forma de fazer o trabalho. Às vezes é muito mais importante que o trabalho seja feito de forma individual, porque cada pessoa fica responsável por uma determinada atividade. Mas em outros tipos de empresa nós precisamos que a equipe de trabalho ela funcione totalmente conectada. Então vai depender de como a sua empresa funciona. Então nós temos aqui as diferenciações. Quanto ao objetivo, no grupo de trabalho, informação compartilhada. Já na equipe, desempenho coletivo. Sinergia, a energia dentro da organização. Neutra, às vezes negativa aqui no grupo de trabalho. Já na equipe, positiva. Responsabilidades, no grupo de trabalho totalmente individual e pessoal, já na equipe de trabalho coletiva e solidária. Habilidades randômicas e variadas, ou seja, ela é apenas aquela atividade que você vai fazer, né? E aqui na equipe de trabalho, complementares. Relacionamento informal e solto. Na equipe de trabalho, coeso e firme. Então a gente tem aí essas diferenciações, né, entre grupo e equipe de trabalho. Agora nós vamos dar continuidade falando um pouquinho dos estilos de liderança. Nos estilos de liderança, nós temos três estilos de liderança que eles são muito utilizados, né, por praticamente todas as empresas e geralmente a empresa ela vai escolher um estilo de liderança para ela utilizar nos seus processos de decisão dentro da organização. Nós temos o estilo autocrático, o democrático e o liberal. Vamos começar aí falando sobre as características da liderança autocrática. O líder autocrático, ele é marcadamente centralizador, ou seja, o poder está apenas centralizado na mão daquele líder que é o líder autocrático. Só ele toma as decisões, só ele é quem faz as atividades da forma correta, que faz as atividades no formato certo. Então a gente tem aí esse líder que ele é centralizador. 2. Ele prefere tomar todas as decisões relativas às estratégias da empresa, exatamente porque ele sempre vai achar que os outros não são capazes, então é ele quem vai tomar todas as decisões. Terceiro, não aceita conselhos de membros da equipe. Então, você como membro daquela equipe, você nunca vai poder dar uma opinião, dar uma ideia, porque ele não aceita esses tipos de conselho. Então, essas são algumas das características do líder autocrático. 4. Por não ter confiança no grupo, exerce um controle exagerado. Ele não confia no trabalhador, então ele vai ficar a todo momento fiscalizando, controlando para ver se ele está fazendo a atividade no formato correto. Então aí é um pouco complicado, né, esse tipo de atividade. 5. Como ele acredita que o próprio jeito de fazer as tarefas e de tomar decisões é o certo, ele não abre espaço, ou seja, você não vai poder dar sua opinião em momento nenhum, porque o jeito que esse líder ele faz as tarefas, toma decisões, para ele aquilo é a única forma correta e a sua forma é a errada ou não é a completa, né? 6. O líder autocrático ele é muito mais temido do que respeitado. As pessoas, geralmente, quando elas trabalham em uma empresa onde existe uma liderança autocrática, elas vão mais ter medo desse líder do que respeitar ele, porque ele é aquele líder que coloca realmente a autoridade acima de tudo e você muitas vezes tem que respeitar. E é daí que vem aquela famosa frase manda quem pode e obedece quem tem juízo, exatamente por causa desse estilo de liderança. É comum haver conflitos entre os subordinados, o que prejudica o clima organizacional, porque geralmente os subordinados eles vão ficar insatisfeitos com esse estilo de liderança e eles vão acabar
tomando decisões de criar, né, conflitos dentro da organização. Esse tipo de líder, ele consegue que a equipe produza bastante em alguns casos, até mesmo com boa qualidade. Então, em algumas empresas, esse estilo de liderança ele vai funcionar muito. Geralmente, em empresas que trabalham com metas, que trabalham com objetivos muito focados em entregas. Então, a gente tem aí esse estilo que funciona sim. Porém, tem várias situações que vão ser prejudiciais à empresa. Então, não estou aqui falando que a liderança autocrática ela é totalmente negativa. Não, pessoal. Para algumas empresas vai funcionar muito bem e essa é a forma que a empresa vai para frente. 9. Consegue ter êxito em situações de mercado específicas, como em um contexto de crise econômica. Obviamente, se o país está passando por uma crise econômica, os funcionários eles vão aceitar qualquer situação para não sair da empresa. Então, até mesmo lidar com um líder autocrático. 10. Pode perder profissionais talentosos que tendem a migrar para organizações que possuem melhores condições de trabalho. Então, é claro, se eu tenho um profissional que ele é um profissional muito bom de uma determinada área, que várias empresas querem os talentos dele, ele não vai ficar aceitando que suas opiniões, né, que a sua confiança seja abalada por causa de uma liderança autocrática. Então, pode ser que nesse estilo de liderança a empresa ela acabe perdendo profissionais que sejam muito talentosos por causa do estilo de liderança que ela escolheu. Vamos para a liderança democrática, né? A liderança democrática, ela é uma liderança que, na atualidade, as pessoas que estão à frente de setores, que estão gerenciando departamentos, que direcionam determinados departamentos, o que vai acontecer? Eles vão utilizar essa liderança democrática, porque é uma forma um pouco mais interessante de se trabalhar, né, o setor que você está liderando. Então, nós temos aí 11 características do líder democrático que eu vou falar um pouquinho para vocês. Primeira, o líder democrático ele atua como mediador de alguns processos. Então, em algumas situações, ele está ali só mediando. Quem vai tomar realmente as decisões são os funcionários, são as pessoas que estão ali como subordinados àquele setor ou àquela diretoria. Então, esse líder ele vai apenas mediar, vai dar algumas opiniões. Será se realmente assim vai dar certo? Será se assim é correto? Né? Então, ele vai mediar os processos de decisão. 2. Busca aliar os interesses da organização com os anseios dos subordinados. Então, esse 2 ele é bem interessante, porque a empresa ela tem que entender que tem diversos funcionários trabalhando com ela, né? E aí o que acontece? Esses funcionários eles também têm necessidades, não é só a empresa que tem necessidades. Então, a empresa ela vai buscar sempre aliar os interesses da empresa, da organização, com os interesses dos subordinados, porque senão os subordinados eles não vão ficar satisfeitos e podem não fazer um bom trabalho. Ah, mas podemos trocar de funcionários? Pode, só que aí vai gerar um problema para a empresa, porque até você contratar, treinar esses funcionários e entre outras situações vai gerar uma demora e um problema para a sua empresa. Então, muitas vezes é melhor você entrar em um acordo. 3. Esse tipo de líder conhece os membros da equipe, busca ouvi-los e motivá-los. Então é aquela pessoa que realmente ela ouve os anseios e ouve as necessidades dos funcionários e busca atendê-las da forma correta, né? É claro, não atendendo todas as situações que o funcionário venha a exigir, mas buscar um meio termo. 4. Promove a integração do grupo, logo a proximidade com a equipe é uma das características de quem exerce a liderança democrática. Então, é exatamente ter uma proximidade, entender que aquela pessoa ela é uma pessoa que está ali para colaborar com a sua equipe, que está ali para colaborar com a empresa. Então, não criar uma distância onde você é o chefe e aquela pessoa é o empregado. Não. Vamos criar uma proximidade, né, e uma integração, claro, mantendo o respeito.
Quinta, sem dúvidas essa postura requer certo desprendimento do líder em relação ao cargo que ocupa. Por quê? Muitas vezes o líder ele vai ter essa aproximação com o funcionário e para ele, em alguns casos, ele pode achar que aquilo vai gerar uma questão de desrespeito. Mas a partir do momento que você coloca limites, as pessoas elas não vão lhe desrespeitar, né? Se você coloca aqueles limites e as pessoas entendem aqueles limites. Né? Você consegue se aproximar, claro, mantendo o respeito. 7. É respeitado e admirado espontaneamente pelos membros da equipe. Por quê? É aquela pessoa que como ela vai fazer tudo para manter um bom relacionamento entre todos, todos também vão se sentir acolhidos, vão se sentir bem trabalhando com aquela pessoa. Então, vão respeitar e admirar sempre aquele líder. 8º, pela força do exemplo, esse líder conquista o apoio dos colaboradores e, portanto, não precisa gritar ou ordenar, mas apenas pedir para que algo seja feito. Então, como mantém essa questão do respeito, essa questão da colaboração, não precisa haver o grito, não precisa haver o ordenamento, né? Muitas vezes esse tipo de líder ele só pede e pode ter certeza que o trabalho vai ser executado. A presença de uma liderança democrática favorece um clima organizacional sadio, ou seja, com menos atritos, competições predatórias, já que todos têm espaço para expor as suas opiniões. Então, exatamente, todos têm o poder de opinar, de falar um pouco do que acha, do que está acontecendo, de tomar decisões dentro da empresa. Então, por esse motivo, é uma liderança que ela causa um clima organizacional um pouco mais sadio, um pouco mais completo, né, dentro da organização. Um possível problema desse tipo de liderança é que ela pode atrasar algumas tomadas de decisões, já que o processo democrático de escolha pode ser um pouco lento. Então, pode haver a demora porque sempre vai haver essas conversas, vai haver esses processos de escolha, né, que podem demorar um pouco. Mas, para isso, com a ajuda da tecnologia, é possível fazer uma votação ou uma coleta de opiniões mais rápida. Então, aí é sempre o líder ele buscar alguma forma de sempre acelerar esses processos, mas mantendo sempre o processo democrático. Agora nós vamos para o último estilo de liderança, que é o estilo liberal, né? Muitas pessoas, quando a gente fala estilo liberal, a pessoa já pensa assim, esse estilo não funciona, esse estilo é muito difícil de funcionar, porque as pessoas vão estar totalmente libertas no ambiente de trabalho. Só que, pessoal, tem muitas empresas aí que funcionam exatamente com estilo liberal, como por exemplo a Google, a Microsoft, entre outras que são empresas grandiosas do nosso mercado. Então vamos conversar um pouquinho, falar um pouco sobre como funciona a liderança liberal e aí posteriormente eu vou dar mais alguns exemplos para vocês. De certa forma, a liderança liberal ou laissez-faire, que vem do francês, né, é o oposto da liderança autocrática. Segundo, o líder liberal é conhecido por dar totalmente a autonomia de decisão para os membros da equipe, ou seja, os membros da equipe é que vão tomar totalmente a decisão. Ele não vai nem mediar e nem mandar. Ele vai dar autonomia para eles tomarem as decisões de como resolver um determinado problema, como executar uma determinada atividade e assim sucessivamente. 3. Geralmente ele só se posiciona quando é questionado pelo grupo. Olha aí, esse líder ele está aí só mais para dar uma olhadinha, mas ele não vai tomar decisões e ele só vai se posicionar quando o grupo pedir a opinião dele. Ainda assim, se ficar em cima do muro, a falta de firmeza demonstrada por essa atitude pode gerar desagregação do grupo. Isso aí pode ser um problema, porque geralmente quando nós temos equipes com pessoas que querem que a sua opinião seja aceita, se nós não tivermos um líder para fazer a mediação, isso pode gerar um problema. Então, é um problema que pode acontecer dentro da organização, né? Como não há uma coordenação efetiva dos trabalhos, os subordinados podem ficar dispersos e, com isso, as entregas não serem feitas no tempo combinado. Então, quando a empresa ela opta por um estilo de liderança liberal, ela tem que colocar bem especificamente que
você vai estar liberto dentro da organização, mas as datas de entregas, elas são pré-determinadas. Você tem que entregar na data correta, porque senão a empresa ela não vai para frente, né? Então nós temos aí esses pontos que têm que ser analisados antes de a liderança liberal ser implementada. A qualidade das tarefas também pode ficar prejudicada, já que cada colaborador pode querer realizar as atividades do jeito que mais prefere. Então não vai haver uma padronização, né? Porém, para alguns tipos de empresa isso funciona muito bem. Além disso, as regras da empresa podem deixar de ser cumpridas, né? A pessoa pode deixar de ficar um determinado horário na empresa, porque já que é liberal, então não vamos ficar essa quantidade de horários. Ah, vamos descansar, vamos para o horário do almoço e ficar lá 3 horas. Pode ser, pode ser. Isso vai depender de cada estilo de cada empresa, né? E como eles vão utilizar esse estilo liberal. Dessa forma, por mais que a liderança liberal até agrade alguns profissionais, ela tende a atrapalhar o desempenho geral da companhia. Sem contar que com a omissão do líder, ele pode passar a ser desrespeitado pelos membros da equipe. Isso aí gera um problema muito grande, porque no momento que aquele líder ele não tem pulso firme, geralmente os membros da equipe eles vão ser totalmente desrespeitosos com ele. 10. No fim das contas, a organização pode perder vantagens competitivas e se tornar mais vulnerável aos ataques da concorrência. Então, pessoal, esse estilo de liderança ele é muito utilizado por empresas que trabalham com questões de criatividade. Por quê? A criatividade ela não pode ser forçada. Então, o estilo autocrático em empresas que trabalham com a criatividade geralmente não funcionam. Democrático também não, porque não adianta a gente colocar imposições, colocar regras, porque a criatividade ela acontece no momento que ela tem que acontecer. Então, geralmente, as empresas de jogos do PlayStation, entre outras empresas de jogos, de ideias, de soluções para arquivos de mídia, elas geralmente utilizam um estilo de liderança liberal. Por quê? Porque o funcionário eles tem que estar liberto para poder ter as ideias, para poder ter a sua criatividade aguçada. Geralmente, essas empresas como a Microsoft, a Google, o PlayStation, entre outras empresas de jogos, eles vão deixar os seus funcionários totalmente libertos dentro da empresa. Em alguns casos, vão até ter salas de jogos, salas de descanso, para o funcionário ficar lá jogando, ficar lá se divertindo. E aí, muitas vezes, naquele momento de ócio dele, naquele momento que ele está lá se descontraindo, ele tem uma ideia, aí ele volta lá para o posto dele de trabalho e volta a trabalhar. Então, como vocês estão percebendo, né, o estilo de liderança liberal funciona assim, mas para determinados tipos de empresa, não para todas. Então, quando vocês forem escolher o estilo de liderança de vocês, vocês têm que analisar toda a organização e verificar qual é o melhor estilo de liderança para a empresa de vocês e o porquê. Agora, a gente vai passar para o próximo slide, que são as atividades que vocês vão elaborar.